O poder todo-poderoso de Deus. Palestra realizada em 12 de fevereiro de 1968. Neville Goddard. O todo-poderoso poder e sabedoria de Deus se expressa de maneira mais característica na aceitação do que o mundo chama de fraqueza ou tolice. Mateus conta a história de que, sabendo ser a personificação do poder criativo e da sabedoria de Deus, se questiona, dizendo: se você é o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Mateus 4. Então, ele citou o capítulo 8 de Deuteronômio, dizendo: está escrito, o homem não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui descobrimos que sua fome não é mais por pão com farinha, mas pela audição da palavra de Deus, com entendimento. O conflito registrado neste capítulo está ocorrendo na mente do indivíduo. Embora pareça ser parado no pináculo, seu adversário citou o Salmo 91 dizendo: se você é o Filho de Deus, se lança no chão, porque está escrito: ele dará aos seus anjos poder para levantá-lo, para que você não pise o pé em uma pedra. Então, citando o 6º capítulo de Deuteronômio, ele respondeu: está escrito, você não tentará o Senhor seu Deus. Na terceira e última tentação, ele mostra todos os reinos da terra e sua glória, quando o adversário disse: todos esses são seus se você se abaixar e me adorar. Novamente, citando o 6º capítulo de Deuteronômio, ele responde: está escrito, você deve adorar o Senhor seu Deus e somente ele deve servir. Então o adversário parte, e o grande mistério começa. Quem é o Senhor, seu Deus, para que você adore e sirva? Sua própria imaginação humana maravilhosa. Aquele que é um com Deus, que criou o mundo. A definição mais rica de Deus dada a nós nas Escrituras é o Pai do Senhor nosso Deus. Descobri que era filho de Deus ao experimentar as Escrituras, mas o Filho e Deus, o Pai, são um. Tanto o Pai como o Filho são definidos como poder, com sabedoria acrescentada ao Filho. No livro de Marcos, o sumo sacerdote perguntou: você é o Cristo, o Filho dos abençoados? E ele respondeu: eu sou. E você verá o Filho do Homem sentado à direita do poder. O poder é capitalizado nesta passagem como é o nome dado a Deus. No livro de Lucas, ele é o primeiro chamado de abençoado. Depois, poder. Sou chamado de sabedoria de Deus. Mateus fala de alguém que sabe que Deus se desenvolveu dentro dele, e todas as características de Deus pertencendo a ele. Mas ele fica intrigado e se põe à prova. As Escrituras contam a história como se outro ser aparecesse, mas quando Deus se revela, você se questiona dizendo: se isso for verdade, eu devo fazer qualquer coisa, pois todas as coisas são possíveis para Deus. Mas não devo tentar o Senhor. A única maneira é confiar nele. Então, novamente, deixe-me repetir: o poder e a sabedoria onipotente de Deus se expressam de maneira mais característica na aceitação do que o mundo chama de fraqueza ou tolice. Quando fui convocado e nós, como pais, estávamos em guerra aos olhos do mundo, fui tolo em acreditar que poderia ser dispensado com honra, sem entrar na guerra. No que dizia a respeito ao mundo, eu participei durante toda a duração,
mas não queria fazer parte dele. Eu acreditava firmemente que Jesus Cristo era minha maravilhosa imaginação humana, que ele era um com Deus e que todas as coisas eram possíveis para ele. Eu sabia que não poderia obrigar Deus para fazer qualquer coisa, que ele agiria apenas como eu imaginava. Confiando em Deus, dormi como se tivesse sido dispensado com honra e fora do exército. Fiz tudo o que pensei em fazer se fosse um fato físico e adormeci com esse conhecimento. Então, em visão, vi meu papel de descarga com a palavra reprovado riscada e a mão de Deus escrever, aprovado acima em negrito. E quando ouvi as palavras, o que eu fiz, não faça nada. Eu não fiz nada. 9 dias depois, fui dispensado com honra e de volta à minha casa na cidade de Nova York. Lembrando-me do que fiz para sair do exército, quando me deparei com um problema semelhante alguns anos depois, apliquei o mesmo princípio para sair da ilha de Barbados. Como Paulo, eu sabia em quem eu acreditava. Então, quando me disseram que eu não poderia deixar a ilha por meses, assumi mais uma vez que estava onde gostaria de estar. Dormi no pressuposto de que era verdade, e em poucas horas a confirmação era minha. Então você vê, eu sei, pela fé experimental, aquele em quem eu acredito. Você deve acreditar em sua imaginação humana e fazer dele a rocha sobre a qual você se apoia. Ele é o Senhor seu Deus e o único a quem você serve. Se você servir a outro, então você não conhece a Deus. Se o seu chefe diz para você fazer o que ele diz, e, eventualmente, você recebe um aumento e sua confiança está no seu chefe, então você não confia no Senhor seu Deus. Se você confiar em conhecer as pessoas certas, ter ações e títulos ou dinheiro no banco, estará confiando em falsos deuses. Em 1925, eu estava em Londres, dançando 100 libras por semana. Isso foi de $480 americanos. Tínhamos uma oferta para ir a Paris e a Alemanha se aceitássemos o pagamento em marcos ou francos, mas recusamos, pois eles não tinham valor. O dinheiro deles foi impresso tão rápido que o papel era mais valioso do que o impresso. Eu viajara para Londres com uma família alemã que era americana por adoção. Eles tinham enormes títulos em marcas e se consideravam muito ricos, mas quando voltamos, eles eram mais pobres do que os ratos da igreja, pois cada centavo que eles tinham se foi. Confiar nos marcos alemães era confiar em um falso Deus. Seu chefe é um Deus falso. Não me importo com o que é, tudo fora do eu é falso. Agora, após a terceira tentação, descobrimos que a mente está em paz e não há mais conflitos internos. Não há demônio nem Satanás, apenas dúvidas. A dúvida na mente de quem nasceu pela graça de Deus dá a Deus o sentimento de impossibilidade. Na visão do juízo final de Blake, ele sabiamente personificou a dúvida dizendo: Satanás pensa que o pecado desagrada a Deus. Ele deve saber que nada desagrada a Deus, a não ser a incredulidade e o comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A menos que você acredite que é o que você acreditava anteriormente estar no céu e, portanto, fora de você, continuará perdendo sua marca na vida. Acreditando em si mesmo, quando confrontado com a última tentação, ele disse: Você deve adorar o Senhor seu Deus, e somente Ele deve servir. Você está servindo Ele? Nesse caso, as coisas acontecerão.
pois não há outro canal que se possa aceitar, além de confiança e confiança em si mesmo. Acredite no Senhor teu Deus 100%. Se você precisar de uma certa quantia em dinheiro e não tiver garantias ou alguém a quem recorrer do lado de fora, confiará no Senhor seu Deus para providenciar isso para você? Sabendo que todas as coisas são possíveis para Deus, você se voltará para Ele com absoluta confiança e assumirá mentalmente que tinha dinheiro? Não se preocupando com a forma como o dinheiro chegará até você, você testará o poder e a sabedoria de Deus, adormecendo ciente de ter o dinheiro? Se você quiser, estará servindo a Deus e de uma maneira que sua mente superficial não poderia inventar, o dinheiro será seu. Depois de testar as profundezas do seu próprio ser, você saberá em quem, não no que, em quem confiou. Você saberá em quem acreditou. E esse conhecimento certo justificará sua confiança passada. É assim que o maravilhoso princípio de Deus funciona. Uma noite em Nova York, eu estava no rádio, entre meia-noite e 6 horas da manhã, com um painel de 5 homens e um moderador. Quando falei da imaginação criando realidade, um professor disse: "Se isso é verdade, transforme este lápis branco em amarelo." Eu disse: "Tudo bem, traga-me um pouco de tinta amarela e eu farei." Querendo que eu usasse minha imaginação e trocasse o lápis instantaneamente, eu disse: "Sabe, você é um escarnecedor da Bíblia. Eu lhe digo, você não tentará o Senhor seu Deus." Então ele perguntou: "Você é meu Deus?" E eu respondi: "Eu não disse isso. Você deve encontrar o Senhor, seu Deus, porque você o está tentando. Você não o conhece, porque você ainda não o encontrou, mas você o encontrará. Todo filho nascido de mulher se revelará como filho de Deus e saberá que ele é Deus, o poder e a sabedoria. E uma vez que todas as coisas são possíveis para Deus, todas as coisas são possíveis para ele." Então, confrontando-se, quando o adversário disser: "Transforme este lápis em amarelo", ele o imaginará amarelo. Se o lápis permanecer branco quando ele pensar, ele não confiou no Senhor. Mas se ele persistir em usar um lápis amarelo, confiando completamente no Senhor, alguém que ele admire ou não queira ofender dará a ele um amarelo. Qualquer que seja o seu desejo, imagine que ele está realizado e confie no Senhor seu Deus implicitamente. Se levar 1 milhão de pessoas para desempenhar o papel que elas devem desempenhar, a fim de produzir o que você assumiu, elas o farão. Este é o mundo em que vivemos. Jesus Cristo é a sua própria imaginação humana maravilhosa. Acredite em mim. O nome do Pai é Eu Sou. Todo mundo que pode dizer que eu sou a imagem de Deus, mas existe apenas um Deus, o Pai. Aprenda a confiar no seu eu e acredite firmemente nele, e você saberá o dia em que o Senhor reinará sobre toda a terra. E seu nome será um, e o Senhor um. Encontrei o Senhor de quem Moisés, a lei e os profetas escreveram. Ouvi dizer que ele aprendeu a confiar nele, muito antes de ele se revelar em mim em uma série de eventos que pertencem apenas ao Filho de Deus. Então eu soube que era o mesmo ser que o mundo adora do lado de fora e chama Jesus Cristo. Os homens vão à igreja e oram a um Deus que não existe, quando o único Deus torna o homem vivo, pois o homem não podia respirar se Deus não estivesse alojado dentro dele. Então, quando você encontrar Deus, confie nele implicitamente, mas deixe-me avisá-lo.
ele não aceitará suas ordens. Somente quando você imaginar o desejo realizado, ele agirá de acordo com ele. Hoje à noite, ao colocar a cabeça no travesseiro, aconchegue-se ao clima do desejo realizado com absoluta confiança e confie que Deus tem maneiras e significa que sua mente superficial não conhece. Peço que você acredite em mim, para que você também possa dizer como Paulo: eu sei em quem eu acreditei. Você não falhará quando encontrar o Senhor, seu Deus, que é a sua maravilhosa imaginação humana. Você aprenderá a confiar nele completamente, sabendo que não há necessidade de ajudar a Deus, inventando os meios para realizar seu desejo. Você se moverá sob compulsão. Uma senhora que eu conheço partiu para Paris com seus 2 filhos, deixando sua criada encarregada de seu apartamento em Nova York. Quando a dama voltou, o apartamento estava vazio e a empregada não estava onde pudesse ser encontrada. A senhora entrou em contato com a polícia. Contratou detetives particulares e fez todo o possível para encontrar seus móveis sem sucesso. Então ela veio até mim. Sentamos em silêncio e ela voltou para o apartamento em sua imaginação. Ela caminhou pelos quartos, sentindo-se consciente de estar lá, agora. Ela viu os móveis como antes, tocou as teclas do piano e soube que tudo estava novamente no lugar. Alguns dias depois, essa senhora foi ao banco na Avenida Madison. Deixando o banco, ela virou na direção errada e andou um quarteirão antes de perceber o que estava fazendo. Olhando para baixo, viu um par familiar de tornozelos e de repente percebeu que havia encontrado sua criada. Quando a luz mudou, ela agarrou a garota e a levou para onde a mobília estava guardada. Essa senhora agora tem seus móveis de volta, cada peça intacta. Tudo o que fizemos foi confiar no Senhor nosso Deus. O que eu teria feito para encontrar os móveis para ela, quando a polícia de Nova York ou os detetives particulares não poderiam? Mas nós confiamos no Senhor nosso Deus. Nós não ajoelhamos e pedimos ajuda, mas simplesmente sentamos no silêncio e imaginamos. Presumi que ela estava me dizendo que encontrara a mobília e que tudo estava em perfeita ordem. Quando nós quebramos o silêncio, eu, confiando no Senhor para que isto acontecesse, simplesmente esqueci. Então eu pergunto: quem é o Senhor que cria todas as coisas? Eu sou. As Escrituras nos dizem que todas as coisas foram feitas pelo Senhor, e sem Ele não havia nada feito. Sei exatamente o que fizemos e sei o que aconteceu. Portanto, sei exatamente como foi feito. O homem acha difícil acreditar que esse poder esteja alojado dentro dele. Ele lê a Escritura. Você não percebe que Jesus Cristo, o poder e a sabedoria de Deus, que é um com Deus, estão em você? E ainda se inclina diante de pequenos altares artificiais e acredita que alguém do lado de fora está especialmente equipado para interpretar Deus para ele. Há quem ouse afirmar que é o único depósito da sabedoria de Deus. Que absurdo! Deus está alojado em todo filho nascido de mulher, mas sendo confundido, o homem adora um Deus falso, alguém que nunca existiu e nunca existirá. Não há intermédio entre você e Deus. Não pense em Deus com Jesus Cristo como intermediário entre você e Ele. Só existe Deus. Ele se tornou exatamente como você é, que você pode se tornar como Ele é. Esta é a história. A versão King James do versículo 20 do capítulo de Atos fornece a tradução literal e verdadeira do grego como "pelo sangue de Deus somos redimidos". O RSV
traduzido a palavra como Senhor, que sempre significa Jesus. Mas a redenção vem de Deus, tornando-se como você é, com todas as suas fraquezas e limitações que você pode se tornar como Ele é. Deus redime você, pois você é o amor dele. Confie em Deus completamente. Ele usa a fraqueza e a tolice do homem, porque a sabedoria deste mundo é tolice aos seus olhos. Os homens se consideram tão sábios. Racionalizando tudo, o homem pensa que encontrará Deus um dia em algum planeta ou em um canto, mas nunca o encontrará. O homem irá para a lua, as estrelas e todos os lugares que desejar, porque tudo o que o homem pode imaginar, o homem pode fazer. Hoje, alguém que não sabe nada de ciência está sonhando com ficção. E amanhã a chamada mente científica conceberá os meios para cumpri-la, porque Deus é quem está escrevendo a ficção e cumprindo-a, e todas as coisas são possíveis para Deus. Peço que você sonhe com sua ficção, confie no Senhor seu Deus implicitamente, para que você também possa dizer: sei em quem acreditei. Então deixe acontecer e acontecerá. Muitos anos atrás, meu pai e meu irmão Vitor foram ver um local com vista para a água em 35 acres, que é bastante grande na ilha de Barbados. 3 irmãs moravam em uma casa lá e vendiam seu gado para meu pai. Na época, ele mencionou que estaria interessado em comprar seus imóveis, se eles desejassem vender. Então, voltando-se para Vitor, ele disse: este seria o local ideal para um hotel. Alguns anos depois, as damas decidiram vender. Um homem com muito dinheiro queria muito esses 35 acres, mas estava no Brasil no dia em que meu pai, que imaginava possuí-lo, o comprou. Agora, um belo hotel está nesse local. É muito popular e sempre lotado de inverno e verão. Tudo porque meu pai teve um sonho e se atreveu a confiar no Senhor seu Deus, que ele sabia estar dentro de si. Meu pai nunca iria à igreja. Ele não gostou nada do ministro. Que histórias maravilhosas temos de meu pai e do ministro. Um dia, o ministro disse ao meu pai: eu sou um dos escolhidos. Meu pai olhou para ele e disse: eu não teria escolhido você. Ele era tão impetuoso quanto isso com tudo o que fazia. Ele não tinha respeito pelo homem. Ele nunca viu o interior de uma igreja, exceto quando nós, crianças, fomos batizados. Quando meu 6º irmão foi batizado, por esse mesmo ministro, meu pai assumiu 2 capitães do mar como padrinhos. No último momento, o ministro perguntou se os 2 cavaleiros eram episcopais. E quando um alegava ser presbiteriano e o outro metodista, o ministro informou meu pai que a criança não poderia ser batizada com esses homens como padrinhos. Com isso, meu pai disse: me dê meu filho. Nenhum osso em seu corpo carecia de coragem. Ele encontrou o Senhor com sua maravilhosa imaginação humana. Então, quando ele queria algo, simplesmente imaginou que o possuía e caminhou nesse conhecimento. Prometo que, quando você encontrar o Senhor e realmente confiar nele, conhecerá a paz que nunca conheceu antes. Você nunca mais se curvará diante de algo ou alguém, sabendo que apenas sua maravilhosa imaginação humana é santa. Ele será o único a quem você servirá. Agora vamos ao silêncio. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento.
Apresento a todos vocês a coleção de e-books O Caminho das Palestras de Neville Goddard, volume 1. São 10 e-books com as palestras que foram ministradas por ele, totalmente revisadas e de muito fácil leitura, dando continuidade aos estudos do livro O Despertar da Consciência. O link está na descrição desse vídeo. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo, nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.